Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Voltamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar a lição 7. E o assunto da lição é: o povo de Deus deve se separar do mal. 2 Coríntios 6,17 diz assim: não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras 2, 59 a 62, 4, 2, 3 e 6, 2 e 4. A Bíblia, ela nos convida a sermos pessoas separadas deste mundo. A Bíblia diz que antes de nós encontrarmos com Jesus, nós andávamos sem Deus, desgarrados, como ovelha que não tem pastor nesse mundo. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, Ele nos lava com o teu sangue, Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos adota como filhos através de Jesus e escreve o nosso nome no livro da vida. E a partir desse momento, nós começamos um novo tempo na nossa vida. Um novo tempo de santificação. Um novo tempo de nos afastarmos do pecado. Um novo tempo de aprendermos qual a nossa nova identidade, qual o novo caminho que nós devemos seguir. Porque o convite de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, nós encontramos o verdadeiro caminho que nos leva a Deus. E esse caminho que nos leva a Deus, ele nos liberta para vivermos uma vida livre ainda aqui nesse mundo. Vivemos em um tempo onde perdemos a nossa identidade cristã e vivemos como escravos neste mundo, sem reconhecer a nossa verdadeira identidade. Mas como cristãos, nós precisamos resgatar nossa identidade de filhos de Deus, de mais do que vencedores. Porque é assim que a palavra de Deus nos escreve. É assim que a palavra de Deus nos valida como mais do que vencedores. E aí nós aprendemos que existe 3 formas de nos ver. Existe a forma que Deus nos vê, a forma que nós mesmos nos vemos e a forma que os outros nos veem. E aí qual é mais importante? A forma que você se vê, porque talvez você se vê como um fracassado, ou talvez você se vê como alguém importante, mas os seus resultados não são satisfatórios. A forma que o outro te vê, o outro sempre te julga, sempre te reprovando, ou a forma que Deus te vê. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e a semelhança do Criador. E nele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nele nós podemos todas as coisas. Você tem vivido essa vida de mais do que vencedor? Uma vida abundante? E se perdeu a identidade, o que nós muito ouvimos é: eu vou sofrer aqui nesse mundo, mas no futuro eu terei uma recompensa, no futuro eu terei isso. Sim, você terá no futuro a vida eterna. Se você fez por Jesus aqui nesse mundo, você terá sim galardão no futuro, e essa esperança é maravilhosa e não podemos perder essa esperança. Mas nós precisamos resgatar a esperança em Deus para reinarmos aqui nesse mundo, para reinarmos aqui nessa terra, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus, ele diz assim: se esperais em mim, só nessa vida, sois os mais miseráveis de todos os homens. Então isso significa que nós podemos esperar nele nessa vida e com o futuro
a vida eterna. Não podemos tirar os nossos olhos da vida eterna, mas também não podemos tirar os nossos olhos do presente. Por isso, muitas pessoas sofrendo de ansiedade, porque fitam os seus olhos só no futuro e esquece o presente. E o que nós temos hoje é o presente. Se nós nos prendermos ao passado, aquilo que passou, nós entraremos em depressão. Se eu focar somente no futuro, na vida eterna, no céu, eu vou andar em ansiedade e vou deixar de fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer. Viver o hoje como se o amanhã não existisse. Hoje eu devo louvar a Deus. Hoje eu devo agradecer a Deus. Hoje eu devo amar o meu próximo. Hoje eu devo falar de amor, de perdão. Hoje eu devo estender as minhas mãos. É hoje que eu tenho. E se eu fizer hoje como se não houvesse amanhã, acreditando que quanto ao meu futuro, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, eu viverei a vida abundante que Jesus tem para mim. Mas para eu experimentar essa vida abundante que Jesus tem para mim, eu preciso oferecer o meu corpo, a minha mente e o meu espírito a Deus como um sacrifício vivo diariamente. E é nesse ponto que temos errado. Porque aprendemos com o mundo a sermos escravos, a termos a nossa mente escravizada. E quando aceitamos a Jesus, não nos voltamos para o conhecimento da sua palavra. E quando ouvimos a sua palavra, não a colocamos em prática. E a palavra do Senhor diz que o que importa é praticarmos a palavra do Senhor e não sermos somente ouvintes esquecediços. Por que a Bíblia nos instrui a nos separar do mal, a sermos um povo separado? Porque Deus conhece a sua criatura, Deus sabe que nós somos seres influenciáveis. Quando nós estudamos desenvolvimento humano, nós aprendemos que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. E se nós lermos a Bíblia, nós vemos a Bíblia confirmar essa verdade. As más companhias corrompem os bons costumes. Não é assim que a Bíblia diz? A palavra do Senhor diz assim: saí do meio deles, e eu vos receberei por pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Essa foi a palavra que Deus falou para mim, quando eu me converti. Que nós venhamos ler a palavra do Senhor como se fosse Deus, como se fosse não, é Deus falando conosco. Que quando nós lermos a palavra de Deus, e nós recebermos um mandamento do Senhor, que nós venhamos obedecer, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Porque para termos a vida que Jesus tem para nós, boa, perfeita e agradável, precisamos renovar a nossa mente. E o que é renovar? É trocar, tirar tudo que é velho, tudo aquilo que nós aprendemos, todas as nossas crenças limitantes anteriores, e renovar com o conhecimento de Deus. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A comunhão plena com Deus exige santidade. E santidade significa separar-se do mal, separar-se do pecado. A palavra de Deus em Salmos 1 diz assim: bem-aventurado, mais que feliz o homem que não senta na roda dos escarnecedores, nem anda no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como as árvores plantadas junto a ribeiros, cujas folhas não secam. E o Salmos 1 prossegue: quão maravilhoso é termos o nosso prazer na lei do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus amoroso que nos criou e deixou a Bíblia como um manual para nós obedecermos.
Em Deuteronômio, Deus coloca sim para o povo: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe hoje a quem quereis servir. Deus, ele nos criou seres livres. Somos livres para obedecê-lo ou não. O plantio é uma opção, a colheita não. Se nós não plantarmos, teremos a certeza de que não vamos colher nada. Mas se plantarmos, vamos colher, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso a palavra de Deus fala de oração. É orar e agir. Pedir direcionamento para Deus. Buscar a Deus em oração e agir conforme a sua palavra, conforme o seu direcionamento. Aí estamos plantando e a colheita é certa. Se plantarmos segundo a palavra de Deus, colheremos vida. Se plantarmos diferente da sua vontade, colheremos morte, sofrimento, angústia, desespero. E é o que nós temos visto na nossa sociedade. Quantas pessoas angustiadas, com medo, ansiosas, depressivas, porque não plantaram conforme a instrução daquele que sabe todas as coisas, porque não buscaram o conhecimento do manual que nos instrui a ter uma vida plena, a ter uma vida abundante. Como os judeus sabiam que Deus não aceita que o seu povo se mistura com o povo pagão, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos na construção do templo, na reconstrução do muro. E isso trouxe objeções para eles. Os samaritanos se levantaram contra eles, mas eles precisavam ser fortes e valentes, porque o Senhor era com eles. Porque quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram povos pagãos, que não tinham Deus como seu Senhor. Eles serviam a outros deuses, eles cultuavam a outros deuses. E teve um tempo que os samaritanos eles estavam próximos aos judeus, juntos com os judeus. E quando o povo quando o povo foi exilado, os samaritanos tomaram Jerusalém e ali eles aprenderam os princípios de Deus. Mas junto com os princípios de Deus, eles também adoravam seus ídolos, sacrificavam a seus ídolos. E Deus ele não aceita dividir a sua glória, a sua adoração, o seu louvor com outros. Deus ele nos quer por inteiros para ele, corpo, alma e espírito. Por isso a palavra do Senhor diz: vocês são quentes ou são frios, porque os mornos eu vomitarei. Não podemos estar em cima do muro. Precisamos ser totalmente dedicados ao nosso Deus. Ou então podemos dedicar totalmente a Mamon, que é o Deus deste mundo. Mas se nós dedicarmos totalmente ao nosso Deus, não seremos escravos de Mamon, mas teremos Mamon como nosso escravo. E eu digo para você que Mamon é um péssimo rei, mas é um excelente escravo. Se você tem Mamon como seu rei, você sofre, porque ele é um péssimo rei. Mas se você o tem como seu escravo, você é um bem-aventurado, porque ele é um excelente escravo. Prova de que os samaritanos não tinham um coração puro foi que quando os judeus retornaram do exílio para Jerusalém e eles começaram a sacrificar a Deus, começaram a glorificar somente ao Deus dos céus, os samaritanos começaram a sentir inveja dos judeus, porque eles foram perdendo o seu posto ali, porque os judeus foram chegando e tomando novamente a sua terra, o seu lugar. Os samaritanos pensaram que se eles se achegassem aos judeus, se tornassem amigos dos judeus, ajudassem eles nas suas tarefas, que eles teriam os mesmos privilégios que os judeus. Mas como a Bíblia nos ensina e os judeus têm o conhecimento das Sagradas Escrituras,
os judeus não se associaram a povos estranhos que tinham costumes a sacrificar outros ídolos. E aí sim, os samaritanos se declararam inimigos dos judeus e ali começou a perseguição. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. A Bíblia nos instrui a buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, ele não aceita que nós nos contaminemos com este mundo, mas em todo o tempo a Bíblia nos convida a nos afastarmos do mundo e nos achegarmos a Deus, a limpar as nossas mãos pecadoras, a nos arrependermos, a voltarmos para o nosso Deus. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Quando o povo de Israel ia lutar e que havia algo errado entre eles, algum ídolo entre eles, eles perdiam a guerra. E quando eles vinham questionar ao Senhor o porquê deles terem perdido a guerra, o Senhor dizia: santificai-vos ao Senhor, tirai o anátema, tirai o profano, tirai a mentira de entre vós. O tempo todo, o Senhor nos convida a nos arrependermos e a voltarmos para Ele. Deus espera que o seu povo esteja sempre separado e em comunhão com Ele. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Colossenses 1,15. Como cristãos, nós devemos viver a vontade de Deus para nós. Muitas das vezes nós questionamos se vale a pena deixar tudo neste mundo para servir a Deus em espírito e em verdade. Mas Jesus, ele disse assim: olha, aquele que deixar pai, mãe, irmão, esposa, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais aqui nessa terra, com o futuro, a vida eterna. Então, quem deixa tudo por Jesus recebe 100 vezes mais aqui nesse mundo e com o futuro, a vida eterna. Em outra passagem, Jesus diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Não pense você que Jesus negocia os seus princípios. Não pense você que você é mais importante do que os princípios universais da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que é, por isso muitas das vezes nós achamos que há pessoas que Deus ama mais, que são mais especiais, que vivem uma vida mais abundante aqui nesse mundo. É porque tem pessoas que passam pelo deserto mais rápido, são mais inteligentes, entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Então elas aprendem rapidinho e vão viver o melhor dessa vida. Enquanto outras lutam, acham que elas são melhores, são capazes, isso é orgulho, arrogância. Elas continuam o tempo todo rodando no deserto. E tem umas que morrem e não alcançam a terra prometida por falta de humildade, por falta de reconhecer que sozinhas elas não dão conta, que elas precisam do Senhor. Porque quando nós chegamos até Jesus e damos para Ele o nosso fardo pesado, Ele nos ensina que Ele tem humildade para nós, que Ele tem bondade para nós, que Ele tem vida plena para nós, mas só depende de nós.
Temos livre-arbítrio, somos livres para servir a bênção ou a maldição. Reflita, pare hoje. Você tem desfrutado a vida abundante que Deus tem para você? Você sabe o que é ter uma vida abundante? Ou você tem vivido à margem? A sua frase é: eu estou no deserto. Deus tem para mim mesa no deserto. Gente, eu não quero mesa de Deus no deserto, não. Eu quero maná. Eu quero o cacho de uva que 2 homens não dão conta de carregar. Eu quero uma terra que mana leite e mel, porque é isso que Deus tem para mim. Deus, ele não quer me fartar no deserto. Deus, ele quer que eu alcance a terra prometida. Mas se eu estiver satisfeita com maná no deserto, é o maná no deserto que eu vou ter. Temos a história para aprendermos com ela. A Bíblia fala assim que o justo, ele aprende com o erro do outro. O sábio, ele aprende com o erro do outro. O tolo, nem com o próprio erro ele aprende. E nós precisamos saber que o sábio e o tolo estão ambos dentro de nós. O que vai sobressair é aquele que nós alimentarmos. Quem você tem alimentado dentro de você? O sábio ou o tolo? É você que decide isso. Somos a imagem e a semelhança do Criador. Então, muitas das vezes, nós questionamos se vale a pena servir ao nosso Deus. Mas a palavra de Deus em Malaquias diz assim que há um memorial diante de Deus. E que Deus, ele vai nos proteger. Assim como o pai poupa o seu filho, que lhe faz bem, assim Deus vai nos poupar no dia da angústia, no dia da tribulação. E aí veremos a diferença entre os que fazem e os que não fazem a vontade do Senhor. Leia o livro de Malaquias, ele é pequenininho. O livro de Malaquias, ele é maravilhoso. Que nos voltemos para o nosso Deus, que confiemos em Tua palavra. 1 Pedro 4:2 nos instrui a vivermos o tempo que ainda nos resta nessa carne, a vivermos segundo a vontade de Deus, para agradar a Deus, não para agradar a nós mesmos. 2 Coríntios 6:17 diz assim: para apartarmos do mal e não tocar nada que é imundo. Vivermos em santificação é nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos aproximarmos de tudo aquilo que nos aproxima de Deus. 2 Coríntios 5:9 diz assim: andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que lhe é agradável à sua vista. 1 João 3:22. Devemos andar diante de Deus em santidade, agradando-lhe em tudo, porque somente aqueles que agradam a Deus está pronto para o arrebatamento. E podemos ver todos os sinais que o nosso noivo está voltando. Você está pronto para encontrar com o seu noivo? Você está pronta para deixar este mundo e viver um mundo que Jesus nos preparou, que Deus nos preparou antes da fundação do mundo? Só estar pronto para o futuro aquele que já reina com Ele no presente. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário. Que Deus te abençoe.